como criar um Bottom Sheet Dialog para seleção de idiomas em um projeto KMM em Compose aqui dentro do Android Studio, o famoso Language Picker. E aí, sabereis fazer? Vem comigo que eu vou te mostrar. Na aula de hoje, pessoal, estaremos dando continuidade às duas aulas anteriores, onde nós olhamos como criar o serviço de settings para salvar as propriedades, né? Migrar, fazer migração de idioma também. E também vimos o serviço de internacionalização. Foram dois vídeos bem bacanas que deram a base para esse vídeo agora, que eu vou trazer o Language Picker em forma de Bottom Sheet Dialog, porque é um caso de uso muito comum mesmo, que você vai precisar 100% por aí afora, seja nos seus projetos privados ou na sua empresa. Tu vai me agradecer depois. Então vem comigo aqui, porque esse vídeo está muito bacana e é uma coisa bem bonita, bem legal mesmo, fica bem profissa. Para a gente não ficar de lero-lero, eu já deixei preparadinho aqui, como de praxe, a nossa linha de raciocínio, porque fica muito mais fácil em trabalhar assim. Nós veremos hoje a especificação, né, como a gente vai atualizar os textos, vai definir as cores que a gente vai precisar, os strings, né, os textos que a gente vai exibir dentro do nosso Bottom Sheet Dialog, do nosso Language Picker, né? Isso é muito importante. Aí vamos criar os textos compartilhados, né, na parte de KMM. Outro detalhe importante, pessoal, que é o seguinte, veja, essa playlist aqui, ela é voltada para KMM porque eu estou desenvolvendo já em KMM, lá na empresa, e aí eu estou trazendo todos os perrengues que eu estou passando aqui para você, mas essa playlist ela é multiuso. Se você tiver um projeto que for 100% Compose, você extrai os componentes para você e a parte que for de KMM você joga fora, entendeu? Fica esse seu critério, mas aí você já vai ter um ponto de partida, muito mais fácil trabalhar em cima disso. Aí vamos ter o nosso Language Picker View Model aqui, ó, a gente vai dar uma olhadinha nele, como definir. Vamos criar no finalzinho o Bottom Sheet Dialog, ou seja, o Language Picker mesmo. E aí nós vamos adicionar isso na telinha de Home, para a gente ver como é que a gente poderia usar isso na prática, porque ele é um pouquinho tricky, tá? Não é tão simples como a gente pensa que ele é, não. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para você, porque quando eu passo por algum perrengue, eu digo, opa, tenho que trazer isso para o canal, porque eu sei que é uma coisa que vai te agregar valor, certo? Mais para frente. Então, ponto número 1, especificar ou atualizar os textos, cores e strings, certo? Então, vamos fazer isso. A primeira coisa que a gente vai fazer são as coisas que residem na parte comum, certo? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui na parte de cores. Vou descer aqui, ó, tá vendo? Eu tô aqui, ó. Deixa eu até fazer o highlight aqui para você, se está caindo super então aqui, nunca viu isso aqui. Eu tô dentro da parte de como. Aí eu tenho um carinha aqui, uma pastinha que se chama Localization, aqui é onde vai residir ó, o meu Language e o meu Language Picker Text, né, que são as coisas que eu vou precisar. E aqui mais para baixo, e eu acho que eu devo ter algo mais aqui, as cores e as strings que a gente vai precisar, que estão aqui ó, dentro de Resource. A gente tem esses carinhas aqui, que a gente vai precisar atualizar. As strings, que a gente vai precisar atualizar também. Então, antes de a gente poder começar, né, a fazer qualquer coisa, tem que atualizar isso aí, porque são recursos que a gente vai precisar, certo? E eles são compartilhados entre Android e iOS. Então, vamos dar uma olhadinha nisso aí. São coisas bem rápidas, bem simples, mas é importante eu detalhar isso para você, senão você fica perdido. A propósito, perdido, não se preocupe com o código agora, você vai poder baixar esse código 0800 no finalzinho do vídeo. Segura aí até o finalzinho que vai valer a pena. Vou te dizer onde é que tu vai encontrar esse código 0800, tá? Mas bem, importante agora você entender os conceitos. Aqui nessa parte de Color Scheme, que tem um vídeo que eu expliquei só como criar isso aí, se você se interessa, eu vou deixar o card aqui para você olhar na sequência. E eu vou definir mais uma coisinha que eu vou precisar, que é essa cor aqui, ó. Vai ser a cor do botãozinho de close no meu bottom sheet, porque ele é em uma cor cinza, né? E o botãozinho ele é um pouquinho cinza mais escuro. Então, para não ficar cinza no cinza e ficar meio que transparente, dá a impressão que é transparente, eu adicionei essa corzinha aí só para a gente ter isso aí e ficar bem visível na telinha para você. Isso aqui foi a única coisa que eu fiz aqui, então posso fechar já esse carinha. Aí eu vou descer lá de novo. Aí eu tenho aqui as strings, que eu vou precisar definir. Essas strings também tem um vídeo que ensina só como compartilhar strings e internacionalização. Vou deixar o card aqui para você olhar na sequência, porque eu não quero chatear quem já está me seguindo. Mas aí eu vou comentar o que foi que eu adicionei aqui, para você entender quando eu fizer referência a isso aí, que foi esse textinho aqui, ó, que vai ser o App Language, né? Ou no caso, vai ter a tradução aqui para esse cara referente a esse recurso de texto aqui, tá? Vai existir a tradução para ele e que eu vou ter que adicionar esse carinha também no meu strings.xml. Feito isso, precisamos adicionar isso aqui também no nosso strings.xml e é isso que eu vou mostrar aqui para você rapidinho.
Posso fechar isso aqui agora. Vou entrar dentro do meu strings.xml só para mostrar para você, porque o vídeo tem que estar completinho, senão depois você fica perdido e não vai entender algumas coisas. Vamos lá. Tem esse carinha aqui, ó, selecionar o idioma, tá vendo? Que vai ser o cara que vai ser apresentado no meu button sheet quando eu exibir isso aí para vocês, certo? Então, é isso aí que a gente vai precisar definir também, adicionar isso aí. Bem, feito isso, deixa eu só dar uma revisada aqui rapidamente, se eu esqueci de alguma coisa. Tá, isso aqui são coisas que a gente vai olhar mais para frente. Então, beleza, esse caso aqui, posso fechar, adicionamos essas duas coisas, que foi o primeiro item aqui da nossa lista. Deixa eu botar minha imagem aqui para o lado. Segundo ponto, o Language Picker Text, né? Ou seja, são os textos que a gente vai precisar para a gente usar realmente, né, de forma compartilhada dentro do nosso Language Picker. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu dar um pulinho nessa classe, já deixei ela aberta aqui. Esse cara aqui, onde é que ele reside? Ele reside aqui, ó. De novo, deixa eu subir aqui, ó, na parte de Common. Tá vendo aqui, ó, na parte de Common. Na pastinha de localização que eu tinha criado, e aí eu precisei definir esse carinha aqui, tá? Que eu vou detalhar agora para vocês. Então, bem, dado que a gente tem esse contexto aqui, o que é que eu tenho? É uma data class, tá vendo? Como vocês podem ver aqui, deixa eu até fazer o highlight aqui para você, um data class. Eu tenho um título, né, que vai ser o título que vai ser exibido no meu Language Picker, e aí eu tenho as languages que vão ser exibidas dentro do meu Language Picker em si, no caso a seleção, que vão ser Radio Buttons. Aí você pode escolher sempre uma um dos idiomas disponíveis. De onde que essas opções vêm, né? Elas vêm daqui, desse language aqui, ó, tá vendo? Que eu tenho aqui uma lista de languages, e esse arquivo de languages é um arquivo que eu criei, que eu vou mostrar para vocês agora, para o vídeo ficar bem legal e você entender como foi que isso foi feito. Isso também fez parte do vídeo de internacionalização, que eu vou deixar o card aqui para você olhar na sequência, porque eu vou bater isso bem rapidamente para não chatear quem já está me seguindo. Aqui, deixa eu aumentar aqui para a gente. Então vejam bem, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, ó, o ISO Code, eu tenho a região e eu tenho os idiomas disponíveis, tá? Que eu coloquei aqui, ó, alemão. Por isso essa questão da região, eu quis trazer isso para você, para ficar claro para você. A gente pode ter alemão suíço, a gente pode ter alemão austríaco, aí a gente tem italiano, francês, e poderia ter França de outros lugares também, assim como inglês de outros lugares também. Para isso, se faz necessário a gente ter a região definida, certo? Só para você entender. Essa classe aqui fez parte desse vídeo em questão, por isso eu não vou mostrar, não vou detalhar muito mais aqui para não chatear quem já está me seguindo, mas é interessante eu explicar aqui, mostrar para você que está caindo de supetão aqui no vídeo, senão você vai ficar perdido. Bem, é daí que vem essa seleçãozinha que a gente tem aqui. E aí o construtor, como eu já expliquei em alguns outros vídeos, eu faço isso dessa maneira aqui na parte comum, porque assim isso fica disponível tanto para Android e iOS de uma maneira fácil. Você pode instanciar isso sem precisar definir esses atributos padrões. Em um projeto normal, onde você teria apenas Android, né, e apenas Compose, apenas Kotlin, você poderia definir isso, obviamente, aqui, está especificando esses parâmetros padrão diretamente aqui dentro da sua data class. Só que se você fizer isso aqui, quando a máquina de Kotlin, né, de multiplataforma, converte isso aí para o objeto do outro lado da plataforma para iOS, ele vem de uma outra maneira e impõe que a iOS tenha que estar especificando esses argumentos, como se os argumentos padrões fossem inexistentes. Então, para isso, a gente encontrou esse mecanismo aqui, esse workaround, vamos dizer assim, que facilita a vida de iOS também. Então, esse é o compromisso, tá? Fica a dica, eu já expliquei isso em algum outro vídeo. Bem, para você nos perguntar por que eu faço assim, tá? Tá aí a explicação. Dito isso, eu posso fechar essa classe aqui agora. Batemos o segundo ponto aqui da nossa linha de raciocínio. O que é que a gente tem agora? O nosso Language Picker View Module. Por quê? Porque o View Module é o que vai saber, né, em que idioma o aplicativo se encontra, como é que a gente faz a seleção. Toda essa lógica, né, lógica de negócio, a gente vai colocar aí dentro. Então, para isso, a gente tem esse Language Picker View Module, que a gente vai dar uma olhadinha agora, é o nosso terceiro ponto da linha de raciocínio. O Language Picker View Module eu já deixei preparadinho aqui para a gente também, para a gente não perder tempo. Então, vamos mostrar isso aqui para você. Ele está aqui. Nesse Language Picker View Module, o que é que a gente tem? A gente vai precisar dos textos, né, que a gente acabou de olhar, que a gente definiu, que são os textos que vão ser exibidos, né, quando a gente faz a seleção. Então, por isso, a gente precisou definir isso inicialmente. Então, eu vou descer aqui, faço a inicialização aqui do mesmo jeito, porque isso aqui é um View Module compartilhado, tá? Tem um vídeo que explica só como compartilhar View Module também, vou deixar aqui o card para você olhar na sequência, não se preocupe agora, entenda os conceitos.
e aí depois você pega o código 0800 para você. O que é que a gente tem aqui? Ó, por isso que eu disse que será a continuação dos dois vídeos anteriores. Nos dois vídeos anteriores, o que foi que a gente fez? A gente aprendeu a criar esse serviço de localização, tá vendo ele aqui? E também aprendeu a criar o serviço de Analytics, tá? Para a gente poder fazer tracking de quando o usuário seleciona o Language Picker, qual o language que ele selecionou, e por aí vai, para a gente entender, né? Ou o pessoal entender qual é o idioma mais usado. Aí o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, ó, um fallback, né? O language fallback, caso a gente não saiba qual idioma foi setado ou deu algum problema, a gente sempre retorna para o idioma padrão. Aí temos aqui um multiple state flow, né, que é para a gente observar a language quando ela é mudada, porque a gente vai estar sempre alterando o estado, né, quando a gente seleciona lá o language, e aí ele cai aqui dentro, vai identificar isso aí, vai disparar uma mudança de estado, e aí a gente consegue alterar o idioma na aplicação inteira. Aí a gente tem aqui o language, né, que seria o state que a gente realmente vai expor, porque isso aqui, ó, ele tem um underscore, deixa eu mostrar aqui para você, tem um underscorezinho na frente, para identificar, né, ou indicar para você, programador, que isso aqui é uma instância privada, por isso que ele é mutable. Já esse aqui não é mutable e não tem um underscore aqui na frente. Uma convençãozinha que se deu por aí afora, e aí a gente segue essa convenção. Aí aqui que aqui temos aqui embaixo, deixa eu baixar aqui rapidamente para mostrar isso aqui para você. Nós temos aqui o set language. No set language a gente faz uso do nosso Analytics, para a gente disparar aqui o Analytics. Eita, ficou bem gordinho isso aqui, às vezes ele faz isso, esse carinha. Para a gente disparar aqui o Analytics, né, a gente envia aqui a propriedade, o ISO code, qual foi a language que o cara setou, a gente salva, faz a localização aqui também, ó, tá vendo? E emite um novo estado, tá? E quando a gente, deixa eu descer aqui um pouquinho para ficar melhor, para a gente poder ver tudo com bem propriedade. E quando a gente desce aqui embaixo, tá vendo? Vou mostrar aqui para você. A gente faz, quando a gente está pegando a linguagem ou idioma corrente, a gente faz isso aqui, localization get current language, e quando a gente vai fazer o tracking, né, quando ele selecionou realmente o idioma, a gente dispara um evento aqui de Analytics, né, que vai realmente fazer o tracking aqui do idioma selecionado. É isso aqui que acontece. Então, veja, toda a parte de lógica, não sei o que, por aí vai, tá dentro do nosso ViewModel, certo? Bem, dito isso, o que é que a gente vai fazer agora? A gente fecha isso aqui, a gente vai criar o nosso Language Picker mesmo, que é a parte interessante, vai usar o nosso ViewModel e, por fim, a gente vai adicionar isso na nossa home para a gente ver como é que se apresenta. Bem, vamos dar uma olhadinha agora nesse ponto aí, que seria o Language Picker. O Language Picker é esse próprio arquivo onde eu me encontro. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó, deixa eu mostrar aqui para você. Dentro do Language Picker, eu vou precisar do meu ViewModel, por isso que eu tive que definir ele aí para você. Tem o meu bottom sheet modal. Como a gente cria um bottom sheet modal, tem um vídeo que explica só isso aí também. Vê como essa playlist está recheada. É coisa que sabe bichinho, que está precisando do teu dia a dia. Me agradecer depois, eu tenho certeza. Vou deixar o card aqui para você olhar na sequência também, mas não se preocupe. Agora entenda os conceitos. Bem, e aqui o conteúdo que a gente vai exibir dentro do nosso Language Picker, certo? Bem, vamos descer aqui para a gente inspecionar o resto das coisas. Deixa eu descer aqui um pouquinho mais. O que é que a gente tem aqui? A gente tem, ó, partindo do nosso ViewModel, como eu falei para vocês, a gente vai observar, ó, o idioma corrente, tá vendo? Ó, pegando aqui aquele cara que eu estava falando para vocês, comentando que eu vou expor, tá vendo ele aqui? Aí aqui dentro o que é que eu tenho? Eu tenho um Coroutine Scope que eu vou precisar. Eu tenho um método que eu crio aqui para eu atualizar, né, o meu idioma, tá vendo? Esse método aqui vai atualizar o idioma, vai fazer o tracking, ó, tá vendo? Quando o cara seleciona o idioma, vai setar o idioma atual, e aí com um delayzinho de meio segundo, né, só para você ver, né, a atualização, aí o Language Picker vai ser dismissed, ou seja, ele vai sumir da telinha, né? Uma coisa bem bacana, e você faz com esse método aqui, ó, sheet height, tá vendo? Bora dar continuidade na criação aqui agora, porque vai ficar mais bacana ainda, você vai ver como é que se apresenta. Bem, uma vez que a gente definiu esse método aqui, que eu falei para vocês, né, que é o método que vai ser usado quando a gente faz a seleção dos nossos radio buttons, né, porque vai ter os idiomas lá, vão ser apresentados em forma de radio buttons, ou seja, você só pode selecionar um dos idiomas disponíveis. O que é que eu faço? Deixa eu deletar isso aqui. Eu pego esse método aqui que eu acabei de definir, e para ele ficar mais explícito, eu digo que ele vai ser, ó, a seleção
de quando eu clicar em cima de um radio button. Então, por isso que eu digo aqui, ó, on radio button option selected action, aí eu atribuo esse carinha aqui, tá? Isso só para o leitor, para ficar mais evidente, tá, pessoal? E para você aí, para a didática ficar melhor. Obviamente, eu poderia isso fazer de maneira mais fácil, ó, mais simples. Vamos dizer assim, ó, se eu descesse aqui embaixo, você vai ver isso agora. Dentro do meu bottom sheet aqui, ó, tá vendo? Que foi o conteúdo do vídeo que eu falei para você. Eu vou atribuir esse método aqui, ó, tá vendo? Só que eu poderia pegar esse método aqui do jeito que ele está aqui, ó, e atribuir ele aqui direto, certo? Só que eu quero deixar evidente para o leitor, para você e para aqui, para a didática, que isso é referente à ação do radio button, tá? Da opção aqui desse radio button. Por isso que eu estou fazendo assim, mas eu poderia simplificar isso se eu quisesse também, tá? Só para você entender, não ficar se perguntando aí por que que eu fiz isso aqui, isso eu já estou atribuindo aqui. É só para ficar evidente, tá? Eu podia ter realmente colocado isso aqui direto aqui. Aí eu tenho aqui, ó, tradução, que eu pego aqui, ó, direto, ou no caso os languages, né, que eu pego direto, as opções de language que eu pego direto do meu view model. Eu tenho aqui, ó, o título também que vem dos textos que estão dentro do meu view model, já localizado. Tem toda a parte, né, de spacing compartilhado, que também fez parte de um vídeo que eu expliquei aqui no setup de KMM. Vou deixar o card aqui para você olhar na sequência também. Então esse vídeo está muito recheado, tem muita coisa de KMM muito bacana, coisa que você vai precisar, o fundamento, né, para um projeto KMM. E aí eu tenho o language, aqui o content mesmo, que é onde eu vou criar realmente agora o meu o conteúdo que vai ser exibido dentro desse bottom sheet, tá? Então é isso que a gente vai olhar agora para o vídeo ficar bem bacana e você ver como é que isso se apresenta na prática. A gente tem aqui o conteúdo, dentro do conteúdo, que é que eu passei, como vocês puderam ver, o idioma padrão, os idiomas disponíveis que vão ser apresentados dentro das seleções, e aqui a ação, né? O que é que vai acontecer quando eu executar a ação, que foi o que eu passei agora há pouco por referência. E aí eu preciso definir o Language Radio Button Group, tá? É um grupo de seleção, né? Então, para isso, a gente vai precisar especificar isso também em Compose. Vou descer aqui um pouquinho para a gente ver isso aí. Vamos lá, tarará, pronto, tá aqui, ó. É assim que a gente faz. O que é que a gente tem aqui? A gente tem, ó, deixa eu botar minha imagem aqui para o lado, diminuir um pouquinho, senão a gente não vai ver tudo. E aí vou começar a explicar. A gente tem aqui primeiro a seleção, né? Que a gente tem que lembrar da seleção. Então, eu estou extraindo isso aqui, ó, colocando isso aqui em duas variáveis. Eu tenho o isSelected item, né, que também é um métodozinho, né, que eu criei aqui, que ele vai olhar a seleção, vai comparar se a seleção for exatamente aquilo que eu cliquei, ele me retorna true ou false, né, e é esse item aqui. Esses três carinhas eu vou usar aqui mais embaixo, já você vai entender. Aí a gente tem a seleção que a gente recebeu por referência através do nosso view model, que são os idiomas disponíveis. A gente vai iterar sobre eles. Cada um deles representa um language. Um language é uma classe, né, que contém o idioma. Então a gente já vai ver isso também na prática. Vai descer aqui um pouquinho agora para ficar melhor também. Vamos lá, a gente tem o nosso row aqui. Dentro do nosso row, a gente tem que dizer, ó, que esse cara aqui, ó, isso é o truque, vê. Isso aqui é o pulo do gato, bem importante você entender. Para que você tenha esse comportamento de radio button, você tem que, dentro do row, adicionar isso aqui, ó, selectable, tá? E aí você vai colocar esse carinha assim, ó, a seleção, e aí ele já transforma, ele já entende que essa row agora ela é meio que um grupo de seleções, ou seja, de radio buttons, né? E aí sim você pode adicionar radio buttons dentro dela, que isso aqui é um componente que a própria Google já nos disponibiliza, tá? E aí agora a nossa row já vai entender, já vai ter esse comportamento, que quando um é selecionado, o outro é desselecionado, e por aí vai. E aí a gente faz aqui, como é um for, né? A gente faz aqui, ó, toda a atribuição de cores, né? Aqui eu estou usando as cores compartilhadas. Se você tiver num projeto 100% Compose, você pega as suas cores normais. Aí aqui a seleção, que é aquele item dali de cima que eu mostrei para vocês agora, ele aqui, ó, tá vendo? E aqui as ações, ó, no OnClick, o que é que eu faço, tá? O que é que eu vou fazer? Um detalhe interessante de explicar isso aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você. Vejam bem, quando você seleciona o carinha lá, você quer que a seleção, né, seja colocada dentro, ou seja, que a sua opção do seu radio button seja trigada mesmo, seja setada para true, para que ele fique selecionado, né, e que a gente consiga fazer um highlight em cima dele, né, tanto na seleçãozinha, né, do botãozinho, como no texto em si. Então, para isso, a gente precisou disso daqui, ó, tá? É esse cara aqui que a gente precisou. Isso aqui foi o que veio
partindo do meu view model, tá? Que eu passei como referência, que foi aquele método que eu criei lá em cima para você. Agora vem outro detalhe bacana, que é isso daqui, ó, que é bom você saber também que se você não fizer, você vai ficar perdidinho. Veja, a gente tem uma questão de acessibilidade também, né, para exibir textos grandes, textos pequenos, né? Se a gente vai colocar aqueles 3 pontinhos no finalzinho, enfim, usabilidade, tem um vídeo que trata só sobre isso, vou deixar o card aqui também para você olhar na sequência, mas de antemão, aqui, ó, estou usando ele, que já é um texto, né, de acessibilidade. E aqui, essa aqui é que é a parte interessante, vejam bem. Eu precisei criar esse método aqui, ó, ali em cima, mostrei para você, eu disse que eu ia falar porque que a gente ia precisar dele, tá ele aqui. Porque eu quero saber qual item está selecionado. Quando eu sei qual item está selecionado, eu quero dar um highlight no texto. Eu quero exibir o texto bold. E quando ele não tiver highlight, eu quero exibir ele sem bold, que ele seja cinza, por exemplo. Só para te dar uma ideia para onde é que a gente está indo, tá? Para você entender aqui o propósito. E aí eu faço isso aqui, ó, setando essa cor dentro desse carinha aqui. Como é que eu faço isso? Deixa eu pegar aqui, ó, descer um pouquinho mais para a gente ver. Essa seleçãozinha é esse carinha aqui, ó. Esse cara aqui, tá vendo? Esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, ó. E aí eu digo, ó, partindo da seleção, eu digo, ó, eu fui selecionado, se sim, aí eu vou exibir nessa cor aqui, ó, text selected, certo? Senão eu vou exibir o text unselected, tá vendo aí? Esse é o truque, esse é o pulo do gato. Se você nunca fez, você pode ficar se perguntando como é que a gente faz isso. E aqui eu tenho a preview, tá? Preview não tem bicho de 7 cabeças não, vou deixar isso aqui, você pode olhar isso quando você baixar o código. Eu quero mostrar para você agora, para a gente finalizar com chave de ouro, essa parte aqui, que é como a gente vai colocar isso dentro do home screen, porque não é tão simples como a gente pensa que é, porque como é um bottom sheet, né? Ele precisa ter um parent, e o parent vai dentro dele. É um pouquinho difícil de entender assim no início, tá? Mas uma vez que você entende, fica fácil. Então vamos lá. Deixa eu pular aqui dentro da minha home screen. Dentro da home screen eu precisei fazer o seguinte, ó, tá vendo aqui na lateral eu precisei definir esse botãozinho aqui que ele não existia, que eu disse que vai ser o idioma, que é o que vai trigar o meu bottom sheet, tá? Então, bem, dado que a gente entendeu isso aí, você vai precisar adicionar esse carinha aqui nesse home, né? Vê que home bonitão que eu estou fazendo aqui para você, trazendo aqui 0,800. Não tem custo pago que vai te dar isso não, isso tenho certeza absoluta. Mas bem, vamos dar uma olhadinha aqui, botar a minha imagem para o lado, vou trazer isso aqui para ganhar mais espaço. E aí eu vou descer. Essa é a parte de criação, é a parte interessante. O home screen eu já tinha ele aqui porque foi conteúdo de um outro vídeo, tá? Então a única coisa que eu estou fazendo aqui agora é criando isso aqui, ó, o nosso bottom sheet state, a partir de remember, tá? Isso aqui é uma função que a própria Google já nos disponibiliza, nós temos isso aqui à disposição. Aí eu preciso de um coroutine também, porque eu vou precisar desse coroutine para eu poder fazer, ó, isso daqui, ó, eu criar esse método, tá? Que vai ser isso aqui, ó, onLanguageSelected, para eu poder exibir ou esconder o meu bottom sheet, tá? Esse carinha aqui, eu vou usar ele mais embaixo, eu já mostro aqui para você, tá bem? Então, bem, e aqui eu tenho o Language Picker, a criação dele. Aí, o que é que eu vou precisar? Quando eu tenho o Language Picker, eu vou precisar do meu Language View Model, que a gente já criou, do meu State, que é esse cara aqui, ó, que eu acabei de criar para você, tá? Por isso que a gente está precisando dele. E aqui embaixo, o que é que eu tenho? Esse método aqui, ó, que é esse carinha aqui, ó, tá? Que é nada mais, nada menos do que apenas para poder exibir ou esconder o meu bottom sheet quando eu faço a seleção, tá? Tenho dois outros métodos aqui dentro do meu home que eu não estou usando, tá? Mas fique tranquilo, isso não é importante. E aqui embaixo, o que é que eu tenho? Eu tenho dentro do home, o que eu falei para vocês, eu precisei adicionar aqui, ó, o método, né, de seleção de idioma e precisei também adicionar o botãozinho que estava faltando, que eu expliquei para você. Deixa eu ver onde é que ele se apresenta aqui embaixo, ele aqui, ó. E foi um botão small, um botão pequeno, que fez parte dos vídeos, onde eu criei todo assim, um set de botões que você vai precisar para usar nos seus aplicativos. Vou deixar o card aqui também para você olhar na sequência. Vê que playlist recheada. Meu velho, tem muita coisa aqui. Eu tenho certeza que tu vai extrair algum valor de um ou de outro vídeo, tenho certeza absoluta. Se você chegou até aqui, com certeza você conseguiu extrair algum valor desse vídeo. Essa é a hora que deixa aquele like, subscribe. E se tu conhece o Steve Jobs, tu é da área de TI, ele sempre dizia no finalzinho das apresentações dele que ele tinha um One More Thing. Eu tenho um One More Thing escondido no finalzinho desse vídeo também. Além do código, que eu vou te mostrar onde é que tu vai buscar 0800, encontra esse One More Thing que está escondidinho no finalzinho do vídeo. Cara, nem que tu corra até o final do vídeo. Faz aquilo que eu te instruo fazer, porque é uma das coisas mais importantes na nossa área de TI. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo?
Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui. Super atual, Kotlin multiplataforma, mobile acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana. Tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse Tech Blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente e eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, hoje tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa que tem um negócio publicado que é rochedo. Então sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking, tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão. E vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!